minha primeira pergunta é me colocando no lugar, né, de um estudante de graduação, ou mesmo um profissional da comunicação e outras tantas áreas. Uma frase que foi uma frase que me impactou muito: o resgate da essência artística e cultural da economia criativa. E aí o senhor fala também a expressão renascimento do renascimento, evocando o renascimento lá 1500, que a gente lê, Leonardo da Vinci, aquela coisa toda. Minha pergunta é essa, se colocando no lugar de uma pessoa que está meio perdida, com toda a humildade, querendo saber para onde o senhor vai, como o senhor faz na sua vida, para eu me inspirar e me posicionar. Renascimento do renascimento. Aí eu venho na minha mente o estereótipo, Leonardo da Vinci, toda a questão cultural. Eu não sou daquele nível, mas eu gosto daquele nível, eu gosto de cultura, eu gosto de estética, mas não consigo acompanhar. Aí, hoje, né, com esse resgate da essência artística e cultural, aí eu me coloco, nossa, eu sou muito quadrado, eu não sou artista, de novo, nem no renascimento do renascimento. Como eu, que às vezes não me sinto tão estético, tão cultural ou tão artístico, posso estar vivendo esse resgate dessa essência na economia criativa, por gostar de arte e cultura e economia criativa e me inserir, ou por eu ser efetivamente um artista. Às vezes eu sou estudante de jornalismo, eu nem consigo ser um estudante e nem um jornalista ainda, então me sinto um pouco perdido. Às vezes eu sou profissional, procurei um mestrado para me reposicionar na minha carreira e na minha profissão, né, me abrindo para a educação e ciência também, ou mesmo avançando, né, hierarquicamente, mas às vezes também eu trabalho 45 horas por semana e eu não tenho ou para gostar ou para ser artístico-cultural. Como é que o senhor vê isso na sua vida? Resolveu ou não isso? E qual é o seu depoimento sobre essa questão, esse lugar onde eu estou colocando, de dúvida, né, para eu poder me inspirar e me mover, me inserir, coisas do tipo? Ótimo, obrigado, professor Robson. Vamos lá, se eu faço por partes aqui, ótima pergunta aí. Primeiramente, assim, o Renascimento, o professor citou o Leonardo da Vinci, eu também tinha recordado dele, né? São chamados polímatas, né? Ou seja, que entrecruzavam ali e dominavam diversas áreas do conhecimento, né? E hoje, de fato, vocês vão ver isso cada vez mais. A gente teve um momento recente em que se valorizava muito a especialização, né? O especialista, o cara vai fundo nesse aspecto aqui, ponto final, porque é isso que interessa e tal, tal. E hoje a gente vive nesse contexto, inclusive, né, de renascimento e de valorização da complexidade, vocês vão estudar também sobre isso, a gente vive uma revalorização dessa visão do todo, dessa interdisciplinaridade, né? Meu doutoramento, inclusive, foi no Centro de Estudos Interdisciplinares, né, que a gente tem lá dentro da Universidade de Coimbra. Então a gente vive, de fato, uma revalorização. Isso não quer dizer que a gente deixa de valorizar a especialização, mas a especialização deve, né, e ela é melhor desenvolvida, né, se ela está num contexto o mais amplo possível, né, de generalização e de compreensão das intersecções com as outras áreas do conhecimento. Hoje, inclusive, nessa linha do renascimento, se fala muito em profissionais multipotenciais, ou em slashers. Slash em inglês é aquela barrinha, né? E por que slashers? É porque o cara é professor / escritor / artista autodidata / atleta olímpico amador / entendeu? Tô brincando aqui, mas aquela coisa dos slashes, né? O slasher, o cara que tá em várias áreas, é quase como se fosse, obviamente, né, guardadas as nossas devidas proporções aqui, na nossa humildade, inclusive, mas é como os polímatas lá, né, Leonardo da Vinci, que obviamente também tinham as suas especialidades, né, em alguma das áreas em que eles circulavam, mas conseguiam circular bem por várias e faziam essas intersecções que potencializam, né, os frutos da sua especialidade, inclusive. Então, o primeiro ponto é esse. É possível hoje, cada vez mais, a gente pensar em termos de carreira, de trajetória, em ser multipotencial. Parece até meio presunçoso falar multipotencial, que, nossa, tal, né? Mas no fundo é isso, né? Você tem gente que na verdade é assim já, e tem dificuldade às vezes de se encontrar, de escolher uma profissão,
O cara fala, não, eu só tô entre medicina, direito, engenharia e publicidade. Pô, às vezes você fala, pô, o cara é perdido. Mas, na verdade, há alguns que têm, de fato, vocações diversas, interesses diversos, uma curiosidade muito grande, como tinha também os polímatas. Isso não deve ser jogado fora. Obviamente, a gente precisa escolher um caminho de especialização para poder entrar no mercado de trabalho, mas é muito importante, o conselho que eu dou para vocês aqui, não perder essas possíveis conexões, né? E aí, falando da arte, dessas conexões com a arte e com a cultura, ou seja, com essas conexões com o eixo central da economia criativa, obviamente a gente não está falando aqui de arte no sentido, digamos, mais etéreo, né, que a gente às vezes consegue imaginar, e a criatividade também nesse sentido. Só para esclarecer, por exemplo, para quem não ouviu ainda muito sobre economia criativa, a gente tem nos círculos concêntricos de Crosby que eu falei, né, mas nos últimos círculos, diversas atividades que tem aquele viés mais de mercado, digamos assim, que são, por exemplo, arquitetura, que é publicidade, propaganda, rádio e TV. Tudo isso aí é pura economia. E aí não tem nem divergência, tá? Entre círculos de Crosby, outros mais abrangentes, indústria criativa cultural, economia da cultura, economia criativa. Sempre vai estar presente isso aí, né? Então, um arquiteto, um comunicador, ele é um artista. A gente brinca tudo às vezes pode ser artista, mas assim, não é artista nesse sentido mais específico que o professor Robson falou. Não, mas ele tem sim pegada de arte e cultura, porque ele tem a subjetividade envolvida, ele tem o trabalho da opinião sendo colocado, inclusive, de uma forma, muitas vezes, com uma estética peculiar, né? E a criatividade que é colocada aqui para vocês, eu também tenho uma experiência, uma trajetória aí com aprendizagem criativa, tá? Aí no universo das crianças, né? A gente tem no MIT, lá nos Estados Unidos, o Mitchell Resnick, um movimento muito interessante de aprendizagem criativa, que eu, inclusive, levo também para o universo adulto, com jogos sérios, né? Lego Serious Play. Eu trabalho com Lego no ambiente de negócios, na educação corporativa, para insight de ideias. Então são os chamados jogos sérios, né? Que nada mais é do que muito levar a aprendizagem criativa também para a vida adulta, para o ambiente corporativo, para o mercado de trabalho. E o livro do Mitchell Resnick, Jardim de Infância para a Vida Toda, revela que a aprendizagem criativa deve, de fato, ser levada para a vida toda. E eu estou falando isso por quê? Porque o Mitchell Resnick, quando vai falar de criatividade na aprendizagem criativa, que eu também levo para a gente aqui, que eu também trago para a gente aqui, ele fala o seguinte: quando a gente, obviamente, fala da ligação entre criatividade e arte, a gente, muitos pais, né, no caso das crianças, arte, né, o pai nem quer, né, porque, não vai ter mercado de trabalho, tal, muito viajado. Mas, na verdade, o que ele fala é o seguinte: o que mais interessa é a criatividade com um C minúsculo, né, e não com um C maiúsculo, que é essa glamourizada, digamos, dos grandes artistas, né. No fundo, o que ele quer dizer é o seguinte: é aquela criatividade mais cotidiana, mais aplicada. E é a mesma coisa aqui. Arquitetura, comunicação, publicidade, propaganda, rádio e TV, não são necessariamente artistas como Picasso, não, mas tem sim o viés da subjetividade envolvida, da estética pessoal envolvida, tem o viés, tem a pegada de arte e cultura. Então, primeira coisa, respondendo ao professor Robson, assim, sobre essa preocupação de não ser ou não ser um artista, isso não deveria ser uma preocupação, mas obviamente, recomendo a todos, principalmente para quem gosta, né, que beba da arte e da cultura mais propriamente dita, né, para, obviamente, ter, digamos, um repertório cada vez maior, que com certeza alimentará também a sua criatividade para aplicação prática e profissional. Mas, não sei se eu fui claro, professor Robson, eu acho que a gente pode ser hoje um slasher, a gente pode ser hoje um multipotencial, a gente vai trabalhar na economia criativa com pegada de arte e cultura sem necessariamente ser um artista no
na concepção mais comum do termo, mas podendo, inclusive, se aproximar cada vez mais do artista que, como nós, está também ali na economia criativa, mais nos núcleos, nos centros nucleares do modelo de Todd.